Olá, seja bem-vindo. Você está no Arlequim Talks. Eu sou Elaine Vitorino, Head de Marketing da Arlequim. E você sabe, aqui a gente fala sobre tecnologia. E se eu te dissesse que você não precisa mais investir pesado em um computador gamer ou mesmo montar um computador gamer para jogar em casa, você acreditaria? Montar um computador hoje custa em torno do quê? Uns 15, 20 mil reais, mais ou menos? Talvez um pouco mais? E se você, ao invés de investir em uma potência computacional, você pudesse contratar como um serviço? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. O PC Gamer, ele está com os dias contados? Será? E o futuro dos games já passa pela nuvem? Para falar sobre esse episódio, eu estou aqui com 3 gigantes da Arlequim. Marcos Machado, diretor de negócios Business to Consumer, o nosso especialista de produto gamer, Kelser da Silva, e o nosso CTO para trazer uma visão técnica, Thiago Jesuíno. Fica com a gente até o final desse episódio que você vai descobrir se faz sentido investir num PC gamer ou se o jogo virou. Eu queria trazer aqui para nossa discussão uma matéria, um trecho de uma matéria que eu li recentemente, bem provocativo, em que Jeff Bezos, não é Elaine falando não, é Jeff Bezos dizendo que no futuro bem próximo, nós não investiremos mais em potência computacional. A gente vai contratar como um serviço, vai fazer uma alocação. Assim como hoje a gente contrata água e luz. Faz sentido isso para vocês? Faz, eu acho que faz sentido. É interessante esse tema, ele provocou muita discussão, né? Esse tipo de afirmação, olhando para o futuro, ele gera muita discussão e muitas vezes muita resistência, né? Mas eu acho que a gente deveria começar a interpretar a fala do Bezos, assim, não de maneira tão literal, né? O que ele quer dizer quando ele propõe essa mudança de modelo? Ele está dizendo que o computador, que o PC físico vai acabar amanhã? Não, não é isso que está por trás das palavras, assim, pelo menos no meu entendimento. Eu acho que ele está propondo muito mais ali uma mudança de modelo, trazendo a tecnologia mais uma vez como um agente de mudança e o começo dessa mudança do que necessariamente cravando que a partir de amanhã não vai ter mais PC físico. Então, acho que se trata um pouco dessa visão, né? Quando a gente olha para o modelo tradicional, e independente do segmento, o modelo tradicional ele sempre está sob pressão por conta da tecnologia. Se a gente olhar o comportamento de consumo do usuário, e a gente já falou no primeiro episódio um pouco disso, né? O que o usuário faz, né? Vamos olhar para o gamer aqui, que é o nosso tema. Ele compra efetivamente hardware? Esse é o objetivo final dele? Não, o que ele compra é performance. E o que o Bezos está colocando na mesa? Uma nova forma de consumir performance. Se a gente for olhar para a dor e para os diferentes tipos de usuário, a gente vai olhar que, assim, qual que no modelo tradicional é a solução para o usuário que precisa de performance? E aí eu vou colocar 2 tipos de usuários. Um usuário que joga 40 horas semanais e um usuário que joga 2 horas. Para eles, a solução no modelo tradicional é única. É o hardware caro. Então, esse é o modelo que é pressionado. É isso que ele está querendo dizer. Com o avanço da tecnologia, existe um novo item no cardápio do usuário. Ele pode consumir de uma forma diferente. Vai ser a opção dele. E isso a gente viu em diversos segmentos. Se a gente pincelar só um exemplo, que é lá, o streaming de música, quando ele surgiu. A gente vai olhar para trás e vai ver os mesmos argumentos, às vezes, de resistência. Não, eu gosto do meu CD, eu gosto de ter meu álbum. Ou, como qualquer semelhança não é mera coincidência, mas eu vou depender da internet para ouvir música. Isso, quando a tecnologia começou a empurrar o modelo teve uma certa resistência, mas a tecnologia, o Maurício já colocou isso no nosso primeiro episódio, para quem não viu, vale a pena assistir e olhar lá o começo dessa história, que a tecnologia ela não para, ela continua caminhando. Então, assim, a gente está no começo de uma história, de uma mudança de comportamento, e o usuário vai ter mais essa opção para consumir. Queria pegar um gancho, Marcos, no que você acabou de trazer e relembrando o que o Bezos fez, né? Você pagar por assinatura, na verdade, não é a sua forma que você está contratando o computador, e sim o porquê que você está pagando por assinatura. Você paga hoje por assinatura porque você não tem hoje uma previsibilidade que você vai usar aquele mesmo equipamento no mesmo formato para sempre. Então, quando você compra um computador, você compra esperando que você vai resolver
o teu problema por um período. E hoje o que acontece com os jogos, né? As fábricas de jogos desenvolvem cada vez mais recursos necessários para poder consumir mais banda, mais, principalmente aceleração gráfica, que é um dos itens principais do que a gente está falando, mas não só isso. Ela tenta buscar mais performance de cooling, de refrigeração, e tudo isso vai mudando a adaptação hoje do teu computador, né? Quando você vai para um cenário de as a service, qual é o grande ganho disso? Que alguém está pensando nessa questão do hardware, alguém está pensando na questão do consumo desse computador e ajustando conforme o que a gente fala no mundo de negócios, que é o workload, que nada mais é que qual é o hardware ideal para aquele tipo de jogo, para aquele tipo de necessidade. E quando a gente fala do as a service, que é a questão do DaaS, feito para game, é isso. A gente fica olhando praticamente para a necessidade de cada game, e o Kelser vai contar um pouquinho mais para a gente, um pouquinho sobre isso, e adequando para fazer o fine tuning cada vez mais próximo da realidade. E o mais legal é o seguinte, né? Hoje tem computadores, como a Elaine comentou agora há pouco, né, Elaine, sobre 15, 20, 30 mil reais, mas as placas novas hoje, tem placas hoje que custam quase isso, que ainda estão sendo lançadas. Então, existe uma curva que nem todos podem ter acesso a essa tecnologia. Agora, quando uma solução as a service, parecido com o que a gente está desenhando hoje, aqui, por exemplo, do DaaS, imagine que esse mesmo computador de 30 mil reais, você consegue disponibilizar para qualquer pessoa lá no interior do Nordeste do Brasil, pagar por poucos reais para hora para ter um gostinho de jogar num computador de alta performance. Então, quando a gente acaba passando essa tangibilização, Bezos acaba prevendo um movimento natural, que é o que já aconteceu com os servidores na nuvem e pode estar vindo agora para os nossos cloud game. Que eu acho que esse é o grande ponto, né, Kelsey? Isso mesmo, acho que o que isso traz para a gente é bem o que vocês falaram, uma possibilidade nova de consumo para esse usuário, né? Hoje você pegar o usuário médio de computador, ele tem que se dispor a montar um computador inteiro, entender disso, às vezes contratar um serviço de terceiro para fazer essa parte para ele, ou amigos que sabem fazer isso, né? O que isso traz para a gente é adequar o computador um pouquinho mais ao que o mercado de console já faz há muitos anos. E o que é esperado pela nova geração que vem consumindo a tecnologia direto do celular, não é mais o pessoal que monta um computador em casa, que usa muito isso, é uma pessoa que tem algo mais na palma da mão ali, né? Então, você vê coisas que acontecem diariamente aí com o avanço de tecnologia, que é o custo de componentes para o consumidor final aumentarem muito diante das demandas de empresas. Então, o Bezos mesmo tem um pouquinho de culpa no cartório, que não é um vespeiro para entrar aqui hoje, mas a gente sabe que esse custo aumenta para o usuário final, a gente sabe que muda muito o que você precisa de um dia para o outro quando você vai ver um jogo novo. Saiu joguinho novo ali 2026, pô, vai sair GTA daqui a um tempo, vai precisar de uma demanda de potência muito maior do que você tem hoje, você vai ter que atualizar o computador, você vai ter que passar por todo o processo disso. E o que isso oferece pra gente é um modo de consumir onde você vê só a potência mesmo. Então você não precisa mais se preocupar em configurar tudo, em pensar nessa parte do hardware, em lidar com tudo que tem nisso, ficar chutando o seu computador do lado de casa ali. Você vai só entrar, baixar o que você precisar, usar o que você precisar e vai sair dele feliz, vai jogar quando você quer, como você quer, do jeito que você precisa, né? Quer dizer, pegando um pouco aqui do que o Thiago colocou e você colocou aqui, né? Traduzindo para uma visão, assim, de usuário final não especialista. A gente fala da obsolescência, fala dos custos em cadeia para um usuário gamer, mas existe também uma dor que é cognitiva, né? O usuário, quando tem que escolher ou montar o seu próprio produto, como a gente falou já em outro episódio, o mundo gamer não é feito só de especialistas, ele sofre muito. Eu já passei por isso anos atrás, eu tenho um PC gamer em casa de 10 anos, obsoleto, por sinal, né? Já que a gente está falando disso, e que eu sofri muito para montar. E assim, quando eu finalizei tudo, ele não era o meu setup ideal, né? Então a gente passa a tirar essa dor também do usuário, né? A tecnologia passa a tirar da mão dele esse desafio cognitivo e entregar logo a performance para ele consumir. Assim, acho que essa quebra de paradigma é um pouco de tudo que o Bezos está colocando, assim, como a tecnologia vai mudar a maneira que ele consome. Sim. E vocês estão falando muito, né, dessa questão da obsolescência, do custo. E olhando para o mercado, Marcos, o que você acha que pesa mais? A compra do hardware ou a complexidade de manter esse hardware depois atualizado, né? Porque não... Você falou aqui,
de quanto em quanto tempo o gamer precisa manter esse hardware atualizado, né? Qual que é esse fluxo? Antigamente, sei lá, eu tinha a sensação que demorava muito mais tempo para o hardware ficar obsoleto para você atualizar. Agora, parece que ficou mais acelerado, né? Já responde essa pergunta, eu só quis pegar esse gancho para o Marcos trazer essa visão, pensando, né, no gamer ali, o que pesa mais nessa decisão, né? Eu acho que ambos caminham juntos. É um pouco de tudo que a gente está falando aqui. Tudo vai pressionando o modelo, né? Você tem a questão da obsolescência, a necessidade do usuário ficar sempre fazendo upgrade da própria máquina dele, o desafio de encontrar componentes com custo adequado, a pressão que outras demandas tecnológicas, como a inteligência artificial, traz para o modelo. Tudo isso vai pressionando. Então, o usuário ele passa a ter cada vez mais dificuldade. E quando entra a tecnologia com essa questão do agora você tem mais uma opção para consumir a performance, ele vai passar aos poucos quebrando o hábito que ele teve de quando ele começou a consumir essa performance, que era um ambiente completamente diferente em termos de infraestrutura, em termos de qualidade de internet. Ele vai passar a olhar essas outras opções. E aos poucos o modelo ele vai se adaptando. Eu acho que passa muito por isso. E a gente conversou aqui em outros episódios que até o Thiago mesmo que trouxe esse tema, né? É uma tecnologia nova, disruptiva, não é uma tecnologia que está super disponível na prateleira, que as pessoas vão lá e compram. Tem uma mudança de mentalidade, de pensamento, de forma de consumo importante aqui, né? Então, a gente realmente vem trazendo essa solução. Por isso, essa necessidade da gente estar aqui conversando, trazendo, esclarecendo dúvidas, né, sobre esse tema, para que fique cada vez mais claro, né, que o mercado ele muda, o modelo de consumo muda, as tecnologias mudam, né, e a gente precisa ir se adequando a essas realidades. Mas me conta, Kelser, eu quero saber por que agora está muito mais acelerado esse tempo, esse período em que a gente precisa cada vez mais rápido, né? Ter o nosso setup, o nosso computador, nosso PC gamer atualizado. Eu acho que é muito a evolução do próprio mercado de jogos, né? Você tem tanto o mercado de jogos quanto o de hardware trabalhando em conjunto hoje em dia, que não era algo tão próximo, tão rápido antigamente. Você pega jogos lá para 2010, mais ou menos 2005, você vê que você tinha uma placa de vídeo que eventualmente ia ficar um pouco obsoleta, mas você ia usar algumas outras tecnologias que não existem mais, como por exemplo um SLI. Você ia juntar duas placas de vídeo iguais e colocar para ela ter um pouco mais de potência. Hoje em dia você vê o lançamento das placas de vídeo sendo muito mais comprimidos em questão de tempo. Então, lançou ano passado uma linha nova de placas de vídeo, esse ano lançou outra linha nova com muito mais potência gráfica, muito mais potência, processamento, tecnologia nova, coisas que vão fazer uma mudança gigantesca É muito no mais meio do rápido, desenvolvimento. né? É muito mais Você rápido. acabou de comprar, já tá velho. Então, acaba que fica essa pressão para o usuário fazer os upgrades dele e você vê a tecnologia geral em volta disso evoluindo muito rápido também. Então, um upgrade só não é para um item só. Você faz um upgrade e começa a upgradear tudo que tem no seu computador, vira uma cadeia e acaba que o custo sai muito alto. E o que você acha que mais atrapalha a experiência do gamer? Eu acho que hoje em dia é muito uma questão de usabilidade mesmo do que você está fazendo. Então, quando você pega esse tipo de coisa para fazer, você tem que ter um conhecimento a mais da parte técnica ali para estar habituado a mexer com isso. Tem muita coisa na parte do consumo do computador mesmo, como um computador que é muito difícil. Você liga um console em casa para jogar, você liga, entra no jogo, às vezes baixa uma atualização e acabou. Você vai jogar, vai ter esse momento ali. Você liga um computador para jogar, você tem um monte de coisa para atualizar, tem um monte de parte dele para mexer. Se falhou alguma peça sua, você vai ter que correr atrás, tem que cuidar da refrigeração dele, tudo em volta do seu jogo para ele funcionar certo. Então é muito complexo você fazer isso, é muito chato você fazer isso no dia que você chegou cansado, você só quer jogar, você só quer fazer o que você foi ele fazer, senão você não consegue usufruir dele antes de resolver um monte de problema. E acho que é isso que a gente se propõe com o avanço da tecnologia pro streaming, pro cloud gaming, que é você trazer essa flexibilidade, essa facilidade para um público que não tinha isso antes. E a gente está falando aqui, né, que até pouquíssimo tempo atrás, um PC gamer na nuvem não era uma opção, né? Era uma coisa assim muito distante, era inviável, tinha uma questão muito forte de latência, virtualização. Me fala, e você que conhece essa parte técnica, qual foi o ponto de virada? Onde que as peças se encaixaram nesse quebra-cabeça? Como é que houve essa mudança? Acho que é legal, Elaine, a gente entender um pouquinho por que isso acelerou, né? A tecnologia, obviamente, ela tem vindo muito mais rápido que antigamente. O próprio desenvolvimento de jogos acelerou o mercado do consumo de hardware. Então, a montagem dos hardwares, os setups que você tem, acabou acelerando o mundo inteiro.
Então, quem é mais nerd aí que está assistindo a gente, igual eu, né? Então, a gente está acompanhando hoje um negócio chamado terras raras, que é o que forma são componentes são matérias-primas que formam os componentes hoje eletrônicos. E cada vez mais isso está ficando mais escasso. Por quê? Porque está vindo dois grandes movimentos. O gaming usa uma solução, uma tecnologia muito parecida com o que a IA faz, né? Então, o que eu uso, por exemplo, das placas de vídeo, dos chips de aceleração, elas têm a mesma origem, ou seja, são os mesmos componentes. E quando a gente acaba centralizando o desenvolvimento não nasce pensando na pessoa física. As grandes placas novas de desenvolvimento, vamos falar das GPUs, que é o jeito mais simples de explicar isso, elas nascem o desenvolvimento pensando no mundo corporativo, que é onde que vem muito dinheiro. Então, vem para desenvolvimento de IA, vem para servidores. E depois dos servidores, isso é ramificado para o uso varejo. Então, o desenvolvimento numa placa de aceleração gráfica de última geração, ela nasce normalmente para servers. E de servers vem para a máquina que vem para estar montada na tua casa. E aonde que está a virada de chave disso, né? Então, se ela é montada para servidores, servidores têm uma tecnologia à frente do que o varejo tem. Aonde foi a grande virada de chave do cloud gaming? A gente poder aproveitar um pouco mais a virtualização desses grandes servidores e quebrar isso para que usuários consigam ter acesso unitário dentro daquele hardware de última geração. Quando a gente fala em cloud game, tem muita gente que pensa em um catálogo de jogo fechado, né? Confunde um pouco as coisas. Eu queria que você explicasse, Kelser, pra gente qual que é a diferença do stream de jogo para um cloud game. A gente acaba no dia a dia usando os dois termos para descrever aqui também, mas eles têm uma diferença. Então, o cloud gaming, como a gente concebe ele, é uma plataforma onde você consome diretamente o jogo. Então, ele tende a ser uma plataforma fechada, né? Você não escolhe exatamente o que você vai escolher num catálogo infinito de jogos que a gente tem hoje. Você escolhe o que a plataforma te oferece. Então, você vai entrar, vai ver se o seu jogo existe dentro daquela plataforma primeiro, vai escolher comprar ela, consumir o jogo. A diferença para o Cloud PC é que você tem um PC inteiro. Então, em vez de você estar escolhendo consumir um jogo, você está escolhendo consumir um computador com aceleração gráfica de ponta, com potência de ponta, para poder consumir, para poder jogar ou fazer qualquer outro tipo de uso do seu dia a dia. Se você quer mexer com alguma coisa de CAD, quer fazer processamento gráfico, quer só navegar na internet, ver um vídeo no YouTube, você pode fazer também, como você pode pegar um jogo de última geração, de um catálogo infinito, que é tudo que você tiver, colocar lá dentro e jogar. Porque ele não está limitado ao catálogo que a plataforma escolheu para você. Muito legal. Acho que é muito bom, né, a gente ter esse entendimento um pouco maior, né, para não gerar essa confusão. Se você ainda tem dúvida com relação a esse tema, escreve para a gente aí nos comentários que a gente vai respondendo. Kelser, a gente está falando aqui sobre uma mudança do modelo de consumo, uma mudança de tecnologia, mas e o perfil do gamer? Você acha que teve uma mudança do gamer, sei lá, de 5, 10 anos atrás, o comportamento dele? Como era esse gamer para o gamer de hoje? Essa é uma pergunta que eu acho muito legal, até pelo frame de tempo dela em si, né? Quando eu penso 10 anos atrás, eu penso na época que eu estava jogando na Lan House com meus amigos. Mas isso foi há 20 anos atrás, na verdade. 10 anos atrás de hoje mesmo, você vai ver, estava lançando o Nintendo Switch. Então, tem uma questão de tempo aí meio difícil, que às vezes a gente pega na cabeça da gente, mas eu acho que sim, teve uma mudança drástica em como esse gamer consome, como ele entende jogos. A gente vê isso pela evolução dos próprios jogos mesmo. Então, 10 anos atrás, você não via um jogo dominar completamente o mercado do jeito que você tem um jogo tipo Fortnite hoje em dia dominando. Então, tinha algumas franquias que tinham um espaço muito centrado no mercado, que eram grandes, mas não tinha um jogo globalizando, fazendo tudo, onde você pode fazer qualquer coisa lá dentro. Não tinha o que a gente tem no ecossistema gamer hoje, que são os influencers para jogos, os streamers. Era algo muito mais contido do que é hoje em dia. Então, o jeito que essa pessoa consumia lá também variava conforme todo mundo que estava usando nesse momento. A gente tem um mercado que demanda, por causa das gerações que foram avançando também, então a geração nova demanda um tipo de consumo muito mais rápido, muito mais curto. Eu acho que o cloud gaming vem para poder prover isso para essas pessoas. Então, quando você entra, você não quer montar um PC, esperar uma semana para chegar, usar o PC 24 horas por dia. Você tem mais coisas para fazer no seu dia a dia. Você vai comprar, conseguir consumir um pacote de 2 horas, 4 horas, poder fazer algo num tempo mais curto, sobrar tempo para fazer alguma coisa depois e voltar quando você precisar. Acho que é uma diferença de paradigma bem grande que a gente tem ali. Tá. O nosso tempo tá acabando e a gente vai ter que fechar esse episódio. Eu queria ficar aqui conversando muito mais. Eu tenho um monte de dúvida aqui, tenho certeza que rende muito mais conteúdo, mas eu queria fechar, Marcos, te fazendo uma pergunta. Com toda essa mudança que a gente está falando de tecnologia, de comportamento, como é que você enxerga que
esse impacto, né, na forma de consumir do gamer, performance. Como que você vê isso? Assim, eu acho que a gente volta para a questão central de mudança de comportamento de consumo, né? O gamer ou qualquer consumidor, ele evolui junto com a tecnologia. Então, assim, a gente está falando de uma mudança, de um avanço de infraestrutura, de entrega de performance. E se a gente for olhar o poder que essa frase tem de, assim, você pode consumir performance computacional sob demanda. Então, você está falando assim, a performance ela deixa de ser a posse e passa a ser o acesso. Isso é muito poderoso, assim. Então, é isso que a tecnologia vai fazer e vai empurrar em termos de mudança de comportamento. Então, voltando lá na frase inicial, não é exatamente sobre acabar com o PC físico, né? Isso deu uma grande polêmica. Não, Sim, os títulos das notícias Nunca, eram né? PC Gamer vai acabar. E você vê usuários muitas vezes no comentário, nunca, eu jamais vou abandonar. Uhum. É a mesma coisa do streaming de música lá. Eu não vou largar o meu CD, eu gosto dos meus álbuns. Pode ser que em algum momento ainda tenha usuário que essas possibilidades que estão no cardápio agora elas vão conviver, mas o comportamento vai mudar e a tecnologia vai empurrar. O consumidor vai ver outros valores que a tecnologia entrega. A possibilidade de você consumir performance sob demanda é um aspecto. Existe o aspecto de você poder consumir ela em qualquer lugar, em dispositivos diferentes. Então, assim, isso é uma liberdade muito grande para o usuário final. E ele vai passar a enxergar valor nisso e a tecnologia, como consequência, vai evoluir e a gente vai ver essa mudança acontecer. Eu acho que esse é o grande ponto de toda essa discussão. Não, e se é que a gente pode dizer isso, né? Eu acho que o consumidor que não se adequar também a essa nova forma de consumo também vai ficar obsoleto. Porque, assim, hoje quando você pensa em fazer uma viagem, você pensa em entrar num site, você não pensa hoje num Airbnb? Sim. Você vai pedir um táxi hoje? Não, você chama um carro de aplicativo. Então, existe uma mudança de comportamento de consumo natural, né? Então, as pessoas sim vão se adaptar. E você, que ouviu tudo que a gente trouxe aqui, se tivesse que decidir hoje entre comprar um computador físico ou contratar um serviço, o que você faria? Escreve pra gente aí nos comentários que a gente quer saber. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha com seus amigos. Segue a gente nas redes sociais para ficar atualizado de tudo que a gente está lançando, do que a gente está fazendo. Vem muita novidade por aí, né, meninas? Obrigada pela presença de vocês, foi um prazer. Valeu. E segue a gente nas redes sociais, compartilha, já falei. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Obrigada!